Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês o que são ondas e a gente viu que a gente tem que classificar as ondas, porque existem várias ondas diferentes, né? Então vamos fazer um resumo rapidinho aqui dessas classificações. Olha só, primeiro a gente classificou as ondas em relação à forma da onda. Em relação à forma da onda, nós classificamos as ondas em transversais, que são aquelas ondas em que a direção de oscilação ela é perpendicular à direção de propagação. Lembra? Então, a onda viaja na horizontal, ela se propaga na horizontal, por exemplo, e as partículas oscilam na vertical. Depois a gente viu que a onda pode ser longitudinal, que é aquela em que as partículas oscilam na mesma direção em que a onda se propaga. Então, a onda se propagava na horizontal, as partículas oscilam também na horizontal. E por último, a gente viu que existem também, em relação à forma, as ondas mistas, que são aquelas que apresentam os dois tipos de oscilação. As partículas oscilam de forma tanto transversal quanto longitudinal, e a gente chamou isso de onda mista. Então, com relação à forma da onda, elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. E a gente classificou também em relação à natureza. Nós vimos que, em relação à natureza, as ondas elas podem ser mecânicas. Lembra que a onda mecânica é aquela que precisa necessariamente de um meio material para se propagar. Foi isso que a gente viu. Sem o meio material ela não consegue existir. E depois a gente viu, por último, que as ondas podem ser também eletromagnéticas, que são aquelas constituídas pelas oscilações dos campos elétricos e magnéticos. E eu mostrei para vocês o processo chamado de autoindução, que permite com que essas ondas eletromagnéticas se propaguem no vácuo, beleza? Pessoal, uma coisa que é importante, eu não sei se vocês repararam nos vídeos anteriores, mas as oscilações dos campos elétrico e magnéticos nas ondas eletromagnéticas são sempre oscilações transversais, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas sempre são ondas transversais, beleza, pessoal? As mecânicas não. As ondas mecânicas, elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Agora, a onda eletromagnética é sempre transversal, tá bom? Então, tá aqui, ó. As oscilações dos campos elétricos e magnéticos nas ondas eletromagnéticas são sempre transversais. Beleza, galera? Então, esse é o resumão do que a gente viu das classificações das ondas em relação à forma, em relação à natureza. Agora que a gente sabe o que é uma onda e como classificar uma onda, a gente precisa agora conhecer os elementos que caracterizam essa onda. Então, a gente vai estudar agora os elementos de uma onda, beleza, pessoal? Bom, então vou colocar aqui uma onda, está oscilando, e vamos ver quais elementos são importantes aqui em relação a essa onda. Pessoal, primeira coisa, se eu pegar essa corda azul aqui, ó, pensa que isso é uma corda que está oscilando, né? Se eu pegar essa corda e parar de oscilar ela e esticar ela, ela vai ficar numa posição que a gente chama de equilíbrio aqui, ó. Ela vai ficar parada nessa posição de equilíbrio, vai ficar retinha ao longo desse eixo X aqui, ó. Isso a gente chama de posição de equilíbrio. O primeiro elemento que você precisa conhecer, que é muito importante, é um elemento de onda chamado amplitude, pessoal. A amplitude, ela é essa distância aqui, ó. Ela é a distância da posição de equilíbrio até o ponto mais alto que a onda consegue alcançar, que as partículas conseguem alcançar, ou até o ponto mais baixo que as partículas conseguem alcançar. Essa distância da posição de equilíbrio até o ponto mais alto, ou até o ponto mais baixo, até os pontos mais distantes em relação à posição de equilíbrio, nós chamamos de amplitude. Tranquilo, pessoal? Então, amplitude é a altura da onda, é a maior distância em relação à posição de equilíbrio que ela pode alcançar, ou para cima ou para baixo, beleza? Pessoal, a amplitude ela é um elemento de onda que está associado à energia que essa onda está transportando. Lembra que a onda transportava energia sem transportar matéria? Pois é, quanto maior a amplitude dessa onda, significa que mais energia ela está transportando. Então, o elemento de onda que está associado à quantidade de energia que está sendo transportada é a amplitude. Tudo bem? Então, primeiro elemento de onda, amplitude. Pessoal, o próximo elemento de onda que é importante é o seguinte.
Essas partículas, ó, elas ficam oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Concorda comigo que ela demora um tempo para realizar uma oscilação completa? O que seria uma oscilação completa? Sair de cima, ir lá para baixo e chegar lá em cima de novo. Então é você realizar o movimento completo. Ou então, estou aqui no meio, subir, descer tudo e voltar para o meio subindo. Isso também é uma oscilação completa. Só que para fazer isso, as partículas demoram um tempo. A onda ela demora um tempo para realizar essa oscilação completa. Esse tempo gasto para realizar uma oscilação completa é o que nós chamamos de período. Nós vamos representar o período matematicamente pela letra T maiúsculo, tá, pessoal? Então, o período ele é o intervalo de tempo gasto pela onda para realizar uma oscilação completa, ou seja, é o tempo que cada partículazinha dessa demora para vir e subir tudo de novo, descer tudo e subir tudo de novo, para realizar uma oscilação completa. O tempo que leva para fazer isso é o período. Pessoal, como o período é um intervalo de tempo, no sistema internacional é claro que esse cara vai ser medido em segundos, beleza? Ele é tempo, é um intervalo de tempo. Tudo bem? Então, segundo elemento de onda, o período, tempo gasto para realizar uma oscilação completa. Agora, pessoal, um outro elemento importante é esse aqui, ó. Você concorda comigo que enquanto as partículas estão realizando essa oscilação completa, a onda está se propagando, está indo para frente, ó? Pois é, a distância que a onda percorre nesse intervalo de tempo de um período, ou seja, a distância que a energia vai para frente no intervalo de tempo correspondente a um período, é o que nós chamamos de comprimento de onda. Representado aqui, pessoal, matematicamente por essa letrinha aqui, ó, que é chamada lambda. É uma letra grega chamada lambda. Ela agora para a gente vai sempre representar comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda, é o quanto ela vai para frente, no intervalo de tempo correspondente a um período. Então, enquanto cada partícula realiza uma oscilação completa, a onda está indo para frente. A distância que ela percorre nesse tempo de uma oscilação completa, nós chamamos de comprimento de onda. Pessoal, para a gente ver direitinho como que a gente pode medir esse comprimento de onda, é melhor a gente analisar uma onda estática. Então, vamos ver aqui essa ondinha parada. Tirei uma foto aqui da onda em um determinado instante. Aqui, pessoal, nós temos dois novos elementos, tá? O ponto mais alto que a onda atinge, nós chamamos de crista da onda. E o ponto mais baixo que a onda atinge, que as partículas atingem, nós chamamos de vale. Então, um jeito interessante da gente medir o comprimento de onda é como sendo a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Ou então, pessoal, a distância entre um ponto até onde ele se repete, ou seja, a distância entre dois pontos equivalentes da onda. Essa distância aqui, ó, desse ponto, a corda está descendo aqui, né? Aí eu chego aqui de novo, só que com a corda subindo, ó. Aí quando eu chego aqui no equilíbrio de novo com a corda descendo, quer dizer que eu tenho esse ponto sendo equivalente a esse. Então a distância entre dois pontos equivalentes da onda, nós também temos a distância correspondente a um comprimento de onda. Então o comprimento de onda pode ser medido pela distância entre dois pontos equivalentes da onda, como por exemplo, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Beleza? Então, esse é o comprimento de onda, galera. Bom, agora que a gente entendeu o comprimento de onda, esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui são os elementos de uma onda transversal, né? Se você olhar, as duas ondas que a gente analisou são ondas transversais. Quais são os elementos de onda longitudinal? Pessoal, a onda longitudinal, ela também tem um comprimento de onda. Só que você tem que lembrar que a onda longitudinal ela é caracterizada por compressões e rarefações. Lembra que a gente estudou? Pois é. O comprimento de onda ele vai ser a distância entre duas compressões ou a distância entre duas rarefações. Então, aqui é assim que a gente mede o comprimento de onda quando a onda é longitudinal. Beleza? Por último, pessoal, a gente viu lá no exemplo
de uma onda na superfície da água. E lá a gente viu que aquela onda ela era bidimensional. É importante também conhecer os elementos de uma onda bidimensional, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, a onda sendo realizada aqui na água e ela está se propagando. Essa região verde aqui, ó, que corresponderia aqui às cristas, né, das ondas que estão se propagando nas direções da superfície, nós chamamos ela de frentes de onda. E esses vetores roxos aqui, lilás aqui que eu coloquei, pessoal, eles indicam o sentido de propagação da onda. Eles indicam para onde a onda está indo, ó. Cada ponto da onda está se deslocando em um sentido. Então, esses vetores que indicam o sentido da propagação da onda, os vetorzinhos roxos, nós chamamos de raios da onda. Então, quando a gente tem uma onda bidimensional, nós indicamos os pontos equivalentes aqui, ó, como sendo frentes de onda, que é essa região que vai abrindo à medida que a onda se propaga, e os vetores que indicam o sentido de propagação, nós chamamos de raios da onda. Beleza? Pessoal, uma coisa muito importante. A frente de onda e o raio de onda formam sempre um ângulo de 90 graus entre eles aqui, ó. Ou seja, eles são sempre perpendiculares. Então, os raios de onda, que indicam para onde a onda está indo, e as frentes de onda, que indica aqui as regiões equivalentes da onda aqui, elas formam sempre um ângulo de 90 graus, são sempre perpendiculares, beleza? Pessoal, e o comprimento de onda pode ser medido como sendo a distância entre duas frentes de onda, tá? Daqui para cá, por exemplo, ó, distância entre duas frentes de onda, nós chamamos de comprimento de onda também, que seria a distância entre duas cristas, né? Se a gente pensar aqui, é o equivalente às cristas. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os elementos de uma onda bidimensional. Então, a gente viu os elementos de onda transversal, vimos os elementos de uma onda longitudinal e vimos os elementos de uma onda bidimensional. Agora, pessoal, tem outro elemento que é válido para todas essas ondas, que é a frequência. Pessoal, o conceito de frequência é uma coisa já um pouco intuitiva. Por exemplo, quando a gente vai medir a frequência cardíaca, a gente mede lá, sei lá, eu estou com a frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Significa que meu coração está batendo 60 vezes em um minuto. Isso é a frequência cardíaca. Ou seja, é o número de vezes que meu coração bate num determinado intervalo de tempo. Na onda, a frequência vai ser a mesma ideia. Só que ao invés da onda estar batendo como o coração, ela está oscilando. Então, para a gente, pessoal, quando a gente pensa na frequência de uma onda, a frequência ela vai corresponder ao número de vezes que a onda oscila, o número de oscilações completas num determinado intervalo de tempo. Beleza? Pessoal, frequência, matematicamente, a gente vai representar pela letra F, tá? F minúsculo aqui, ó. Então, frequência corresponde ao número de oscilações completas. Número de oscilações eu vou representar pela letra N. Num determinado intervalo de tempo, ΔT. Se a gente for tentar colocar essa frase de uma forma matemática, é muito simples. Está aqui, ó. Frequência é o número de oscilações num determinado intervalo de tempo, dividido pelo tempo gasto. Pessoal, então com essa definição de frequência, ó, número de oscilações pelo tempo gasto, nós podemos pensar um pouquinho na unidade de medida de frequência, né? Qual vai ser a unidade de medida de frequência? Ora, número de oscilações, e no sistema internacional o tempo ele é medido em segundos, né? Então, número de oscilações por segundo. Oscilações por segundo, pessoal, recebeu um nome. O nome dado a essa unidade, oscilações por segundo, foi Hertz. Então, quando você vê a frequência da rádio é de 105 MHz, significa que as ondas emitidas por essa rádio, as ondas de rádio emitidas por essa rádio, elas possuem uma frequência de 105 MHz. Como mega é 1 milhão, quer dizer que essas ondas elas conseguem realizar 105 milhões de oscilações em 1 segundo. Pessoal, geralmente frequência de ondas eletromagnéticas são bem altas, tá? Então, essa é a ideia.
Matematicamente, a gente representa a unidade Hertz com Hz, tá? Com H maiúsculo. Beleza, pessoal? Agora, galera, a gente pode pensar em uma outra ideia sobre frequência. Porque o que acontece quando eu realizo apenas uma oscilação? Quando eu realizo apenas uma oscilação, o tempo que eu gasto, nós vimos que é o período. Lembra, o período é o tempo que eu gasto para realizar uma oscilação. Então, quando o número de oscilações é igual a 1, o tempo que eu vou gastar para realizar uma oscilação é o período. Então, olha só a ideia. No intervalo de tempo correspondente a um período, ou seja, quando o tempo corresponde a um período, a onda realiza apenas uma oscilação completa. O que isso quer dizer? O n vai ser igual a 1. Ou seja, pessoal, quando o n é 1, o tempo gasto é o período. Então, a frequência pode ser obtida como sendo 1 dividido pelo período. Pessoal, essa é uma relação muito útil. A frequência é o inverso do período. A frequência é o inverso do período. Quando eu realizo uma oscilação, eu gasto um intervalo de tempo correspondente a um período. Então, essa relaçãozinha aqui entre frequência e período é muito útil para a gente, tá, pessoal? Bom, agora que a gente entendeu o que é frequência e qual é a relação da frequência com o período, nós vimos todos os elementos importantes da onda, que são a amplitude, que está relacionada com a energia que é transportada. Nós vimos o período, que é o tempo gasto para realizar uma oscilação. Nós vimos o comprimento de onda, que é a distância percorrida no intervalo de tempo correspondente a um período. E nós vimos a frequência, que é o número de oscilações num determinado intervalo de tempo. Bom, esses são os elementos.